Olá, você que está começando conosco mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 5, mas antes de dar sequência, vamos relembrar o que estudamos na lição anterior, que foi sobre o plano da salvação. Nós aprendemos que, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e corrompida. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo número 5, que vai falar sobre fé, arrependimento e confissão. No nosso estudo número 5, nós vamos entender a respeito da graça de Deus, que é a base da salvação. E também vamos ver fé ou confiança em Deus é o meio de tomar posse da salvação. Arrependimento é tristeza por haver cometido pecado e decisão de abandoná-lo. Confissão, reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Obediência, resultado da salvação. Então nós temos aí algumas características sobre fé, arrependimento e confissão. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? Vamos dar início com a nossa primeira pergunta. O que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, verso 26. O que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Fé é certeza. Ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obra é morta. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é o objetivo da fé? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. O fim da fé é a salvação. Pergunta de número 3. Como desenvolver a fé? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Como desenvolvemos a fé? A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Pergunta de número 4. O que Jesus veio fazer? Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas, capítulo 5, versículo 32. O que Jesus veio fazer? Chamar pecadores ao arrependimento. Pergunta de número 5. O que nos leva ao arrependimento? Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos, capítulo 2, versículo 4. O que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Pergunta de número 6. O que faz o pecador arrependido? Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O que faz o pecador arrependido? Ele confessa os pecados a Jesus. O Salmo 32 e 51 fala sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sétima pergunta. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? O que encobre as suas transgressões jamais
jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que acontece com aqueles que não confessam seus pecados? Jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Pergunta de número 8. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Ele nos perdoa e purifica, lança nossos pecados nas profundezas do mar. Pergunta de número 9. O que Deus espera de nós hoje? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. O que Deus espera de nós hoje? Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Recapitulação. A fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. Mas, quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Compromisso de fé. Quero experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão. Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para Ele. Nós vimos aí o nosso estudo de número 5, e para o nosso próximo estudo, vamos ver um pequeno resumo do que irá acontecer na nossa próxima lição. Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram um cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Vejamos a resposta no nosso estudo seguinte. Terminamos aqui o nosso estudo. Agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração por você e pedir a Deus para que te dê fé, para que te dê força e para que te restaure espiritualmente. Feche os olhos comigo e vamos orar. Grandioso Deus, sabemos que somos pecadores e precisamos nos arrepender para que possamos ter acesso, Senhor, ao perdão que vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé. Ajuda-nos a confiar em Ti. Cada vez mais possamos nos arrepender de nossos pecados, de nossas transgressões e aprendermos a confiar em Ti e a confessar todos os nossos erros e nossos pecados. Senhor, quando fazemos isso, temos a plena certeza de que o Senhor nos purificará. E temos a certeza ainda mais de que o Senhor lançará todo esse peso de culpa e pecado na profundeza do mar. E o mais importante de tudo é que o Senhor não se lembra depois que nos perdoa. Portanto, Senhor, ajuda-nos a Te servir em espírito e em verdade. E eu quero entregar nas Tuas mãos a vida dessa pessoa que está orando comigo e que assistiu a este curso. Que o Senhor cuide dela, Senhor. Que o Senhor purifique-a, que o Senhor a restaure, que o Senhor seja com ela e com toda a família dela. Te agradecemos por essa bênção em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo.